Ele disse que o compartimento de metal da arca estava trancado. Na sala de estar em Niterói, a chuva fina batia no vidro, insistente, com a fúria de um mar que Sofia, a arquiteta da lógica e do concreto, respeitava, mas jamais temeu. O ar estava pesado, com o cheiro úmido da maresia e o doce aroma do giz de cera sobre o papel. Elias, seu filho de apenas 4 anos, permanecia calado, os olhos azuis fixos no documentário sobre lendas bíblicas que passava na tela da televisão. No tapete de lã fria, jazia a prova concreta. Um desenho rabiscado, mas terrivelmente preciso. Não era um barco qualquer, mas a planta de uma embarcação colossal, de 3 andares, com detalhes de encaixe de madeira que desafiavam o conhecimento de qualquer pré-escolar. Elias não desenhava o mito. Ele detalhava uma engenharia perdida. Sofia sentiu o calor familiar no toque da mão do filho. Um gesto de simples confiança enquanto ele apontava para a imagem da arca na TV, buscando a validação da mãe. Mas então, a voz de criança citou: "Está faltando o compartimento de emergência, o de metal." A leveza do momento desmoronou em pavor frio. A apreensão cresceu com a melancolia insuportável no sussurro que ele repetiu, como uma memória pesada demais para um corpo tão pequeno. Estava trancado. Tinha medo. E a última pomba era a mais importante. Não era branca. Foi ali, naquele instante de silêncio denso e no som de um termo técnico impossível para sua idade, que a inabalável certeza do concreto na vida de Sofia começou a ruir, levando-a a segurar a mão de Elias, enquanto ele adormecia com febre, sussurrando uma única palavra: Gopher. Você duvidaria da lógica de seu filho ou aceitaria que algumas memórias são maiores que a vida? A vida de Sofia, uma mulher de 35 anos, era desenhada por linhas de prumo e esquadro. Arquiteta por paixão e profissão, ela tinha na lógica a sua fundação inabalável, a certeza sólida do ser. Ela vivia em Niterói, com a vista aberta para o mar que se estendia imenso. O oceano inspirava nela um respeito calmo, a grandeza natural que podia ser medida e cartografada, mas jamais o medo. Para Sofia, o mundo era regido por leis de causa e efeito. Era possível prever, calcular e construir. No meio desse universo de certezas, existia Elias. O filho de 4 anos era seu único ponto fora da curva, o mistério silencioso que ela amava sem conseguir catalogar. Elias era um menino de poucas palavras, com olhos grandes, de um azul límpido e profundo, que pareciam estar sempre olhando através das paredes, fitando algo que existia além da superfície visível do quarto. Ele não era uma criança de birras ou de euforias ruidosas. Ele trazia consigo uma calma quase ancestral, um silêncio que, por vezes, era mais denso do que o barulho. Elias gostava de desenhar, mas seus desenhos não tinham a alegria fácil e imediata dos carros de bombeiro ou dos bonecos coloridos típicos de um pré-escolar. O menino desenhava barcos. Não veleiros. Havia 3 andares distintos naquelas estruturas, e os detalhes de encaixe da madeira eram de uma precisão que desafiava a própria capacidade motora e o conhecimento de um garoto de sua idade. As linhas eram firmes, as proporções assustadoramente exatas, como se o projeto viesse de uma memória muscular e não de uma imaginação recente. O ambiente na pequena sala de estar era de leveza. A luz cinzenta da tarde de outono, filtrada pela chuva fina que caía lá fora, envolvia mãe e filho em um casulo de aconchego doméstico. Eles estavam... Sofia sentia-se relaxada, feliz pela normalidade daquele instante. A vida era isso: conforto, lógica, o cheiro de café coado e o calor da mão do filho ao seu lado. Então, na tela, surgiu a imagem de uma réplica da famosa Arca de Noé. O evento que quebrou a normalidade, o primeiro sinal de que as fundações de Sofia seriam testadas, veio na voz de Elias. Subitamente clara, séria, a voz do menino de 4 anos assumiu um timbre que não pertencia àquela criança. Elias apontou para a imagem da monumental embarcação.
O evento que quebrou a normalidade, o primeiro sinal de que as fundações de Sofia seriam testadas, veio na voz de Elias. Subitamente clara, séria, a voz do menino de 4 anos assumiu um timbre que não pertencia àquela criança. Elias apontou para a imagem da monumental embarcação. Não, mamãe. Está faltando o compartimento de emergência. O de metal. A frase causou em Sofia um arrepio imediato. Não era a menção à lenda que a assustou, mas a palavra, compartimento de metal. No texto sagrado, a arca era uma obra de madeira, de resina e paciência. A ideia de um compartimento de segurança, de metal, era um anacronismo brutal, técnico, que um garoto jamais deveria conceber. Sofia, a pessoa no centro da experiência, tentou buscar a tábua de salvação da razão. Onde ele teria escutado isso? Em algum desenho animado? Em alguma visita a um museu que ela havia esquecido? Ah, meu amor. Onde fica esse compartimento? Perguntou ela, forçando um sorriso de leveza, tentando transformar o momento em uma brincadeira infantil qualquer. Mas a leveza se desfez como névoa ao sol. O garoto continuou, e o que veio em seguida foi um tom de melancolia insuportável para sua idade, uma tristeza profunda de quem carrega o peso de uma saudade milenar. Ele não estava mais brincando. Estava trancado, sussurrou ele, os olhos fixos na tela, mas enxergando outra coisa, outro tempo. Tinha medo de água, mas não podia entrar. E a última pomba era a mais importante. Não era branca, mamãe. Era cinza. Sofia sentiu a primeira pontada de medo, um sentimento que ela, a mulher da razão e dos cálculos estruturais, não sabia como catalogar. Não era um medo de fantasmas, mas o terror do desconhecido Ela conseguiu desligar a televisão, o som da voz do documentarista se silenciando em um corte seco. Ele estava febril, com a pele quente e um rubor nas bochechas que não parecia de doença comum, mas de esforço, como se o ato de falar tivesse drenado toda a sua energia física. Enquanto ele adormecia, abraçado ao seu urso de pelúcia surrado, ele sussurrou uma única palavra que ela não reconheceu, um som áspero e estrangeiro que parecia raspar contra a garganta da criança. Gopher! Elias repetiu o sussurro mais algumas vezes, o som se misturando à respiração ofegante, até que o sono profundo o levou. Sofia permaneceu ali por horas, no escuro, ouvindo a respiração suave do filho, a palavra estranha, a menção ao compartimento, a tristeza da última pomba cinza. Aquilo era um detalhe inquietante que convidava a continuar, pois a certeza de Sofia havia sido substituída, pela primeira vez, pela vertigem do inexplicável. O mundo das linhas retas e do concreto havia acabado de dar lugar a uma tempestade que começava em uma única e estranha memória de criança. A força que se opõe no início não era uma pessoa, mas o ceticismo dentro da própria Sofia. Ela, a mulher do cálculo exato, mergulhou na ciência como um náufrago na tábua de salvação. Nos dias que se ela ligou para o pediatra, buscou a opinião de uma neurologista infantil, agendou consultas com psicólogos que trabalhavam com trauma e memória precoce. A busca era frenética, mas silenciosa, como uma investigação de campo que ela conduzia sozinha, sem alarde. O consultório da neuropediatra tinha paredes brancas e brinquedos pedagógicos. O silêncio da sala de exames, o som sutil dos aparelhos de eletroencefalograma, tudo parecia ironizar o mistério que Elias era, inegavelmente, um menino extraordinário, com uma capacidade de processamento de informação muito acima da média. A memória fotográfica e o raciocínio espacial eram notáveis. Mas, para o Ali, não havia traço de estresse pós-traumático, nenhuma anomalia cerebral que explicasse a precisão de seus desenhos ou o tom de voz de um engenheiro naval milenar. A ciência, naquela primeira fase, lavou as mãos. O problema de Elias não era físico,
A subida de emoções, a tensão progressiva, veio com as evidências que se acumulavam de forma contida, mas implacável. Elias continuou a desenhar. Mas agora, os desenhos eram mais do que embarcações. E, traçados a lápis de cor sobre a folha de papel canson, havia o que parecia ser a silhueta de uma montanha, de picos irregulares, com riscos e setas que indicavam uma área específica, e ao lado, uma série de números e letras. Coordenadas geográficas. Sofia inicialmente ignorou o detalhe matemático. Acreditou ser mais uma fantasia de criança. Mas a curiosidade, o veneno sutil daquele mistério, a picava constantemente. Em uma madrugada insone, 100. Aquele conjunto de coordenadas apontava, com uma exatidão assustadora, para uma região específica do Monte Ararat, a montanha bíblica onde, segundo a tradição, a lendária embarcação teria repousado. A sobreposição entre o desenho ingênuo do filho e a localização arqueológica exata foi um golpe na inabalável certeza de Sofia. O coração dela disparou, mas não em pânico, e sim em uma incredulidade gelada. A racionalidade estava se rompendo. O envolvimento da família trouxe o primeiro alívio. O aliado surgiu na figura de seu avô materno, o senhor Elias Oliveira, um carpinteiro aposentado, cujas mãos calejadas tinham o cheiro permanente de um homem de fé fervorosa e simples. Ele foi o único a ouvir a história do compartimento de metal, sem julgar ou buscar um diagnóstico. Quando Sofia lhe mostrou os desenhos detalhados, o avô Elias não olhou para o formato da arca, mas para a textura que o neto tentava reproduzir com o lápis. Ele tocou o papel com a ponta dos dedos grossos, como se pudesse sentir a fibra da madeira. "Isso aqui, minha filha", disse ele a voz baixa, quase um murmúrio reverente. "Isso aqui não é pinho, é gopher." Sofia buscou a palavra na internet. Gopher, uma acácia rara e quase lendária, mencionada apenas na Torá como a madeira utilizada na construção da arca. A precisão do detalhe era uma confirmação para A fé simples do avô, carregada de empatia, ofereceu a Sofia uma subida de emoções, um vislumbre de que talvez o problema não fosse uma doença, mas algo de ordem espiritual. Mas a força que se opõe, a presença que resiste, veio para testar essa nascente esperança. Dr. Ricardo Assunção, um renomado arqueólogo, colega de faculdade de Sofia e cético de carteirinha, recebeu Ricardo, ao analisar os desenhos e as coordenadas, reagiu com um misto de fascínio profissional e desprezo intelectual. Para ele, aquilo não era memória, mas um trabalho de criptografia avançada, um engenhoso truque, possivelmente plantado pelos próprios pais. O doutor Assunção era o olhar do público cético, a voz da razão que se recusava a aceitar a magia. A tensão crescia de forma contida, sufocante. Sofia estava espremida entre a certeza serena da fé do avô, que via naquilo um propósito divino, e o desprezo contundente do cientista, que via manipulação ou, na melhor das hipóteses, um surto de gênio infantil. Na mesa de jantar, Elias, alheio à disputa de almas que travava, voltou a mencionar a pomba. Ela tinha medo de altura. Eu estava ali para segurar a mão dela. Sofia sentiu um medo frio. Não era apenas a memória da embarcação, mas a memória da responsabilidade, da solidão. A criança estava febricitante não por um vírus, mas pelo peso de uma história que não era sua. Aquele momento, de desconforto e dúvida, terminou com Sofia olhando para o mapa na tela do celular. A montanha de Ararat, a silhueta desenhada por seu filho. Ela tentou apagá-la, deletar o arquivo, mas parou. A verdade era que ela estava começando a desejar, contra toda sua lógica, que a coordenada fosse real. Aquele era o detalhe inquietante que convidava a continuar. O cérebro pedia o ceticismo, mas o coração começava a rezar. A busca frenética pela lógica atingiu seu limite no ponto exato em que a ciência, em sua frieza, confirmou a anomalia.
Sofia havia flutuado entre o ceticismo do Dr. Ricardo Assunção e a fé inabalável de seu avô, mas a verdade veio de onde ela menos esperava, de um satélite em órbita. O evento que funcionou como o ponto de virada foi uma chamada, seca e profissional, vinda de um número desconhecido. O doutor Assunção, agindo mais por despeito intelectual do que por convicção, havia enviado os dados do mapa de Elias, as coordenadas, os traços da montanha, a uma equipe que analisava imagens de alta resolução do Monte Ararat. Ele chamou o ato de curiosidade anômala, um exercício para provar que a coincidência era apenas isso. A voz do outro lado da linha, no entanto, era de um técnico da agência espacial que havia cruzado os dados. A anomalia existia. Eles haviam confirmado que, em uma das últimas varreduras de radar submerso no gelo do Ararat, havia uma assinatura geométrica não natural, uma forma que se destacava em uma profundidade considerável, próxima às coordenadas exatas desenhadas no papel Canção de Elias. E o formato, o mais perturbador de tudo, sugeria uma estrutura selada, um compartimento. A lógica de Sofia se rompeu como um vidro sob pressão. A notícia a atingiu não como uma explosão, mas como um silêncio ensurdecedor, o vácuo deixado pela retirada súbita de todas as suas certezas. O mapa do filho era real. As coordenadas eram um fato. O compartimento de metal existia de alguma forma, envolto em gelo e mistério. O medo e o fascínio se misturaram em um coquetel potente. Havia o medo do inexplicável, o terror de ver a realidade se deformar. E havia um fascínio quase místico, a sensação de estar diante de um S, a sensação de que Elias não era mais apenas seu filho, mas sim um guardião, uma testemunha, gerou uma angústia profunda, seguida de uma aceitação resignada. A revelação íntima e inédita veio no calor do quarto de Elias, enquanto o sol da manhã entrava pela janela. O menino estava desenhando novamente, absorto, usando o lápis de cera para criar uma sombra espessa e escura. Ele parou e, sem levantar os olhos para a mãe, começou a descrever. Aquele lugar não era para os animais, ele sussurrou, com a voz embargada pela emoção de uma lembrança muito antiga. Era para os objetos que não podiam se molhar, os pergaminhos, as sementes. E o último pássaro era cinza. Tinha uma pena azul e estava doente. O som da voz de Elias era carregado de detalhes sensoriais que não podiam ser inventados. Ele descreveu a sensação da madeira gopher sob os dedos, a textura áspera, o cheiro de resina e sal, a umidade cortante do ar. Eu estava lá para cuidar dele. Foi a última coisa que vi antes de fecharem a porta. Eu prometi que a pena azul ia voltar para ele. Sofia chorar, lágrimas silenciosas de dor e compreensão. Não era uma história de ficção, era uma memória sangrando no presente. O evento visual marcante foi o gesto, a mímica instintiva que Elias repetiu por um longo tempo, até a exaustão. De repente, o menino gesticulou com suas mãos pequenas e infantis, imitando o ato de fechar um alçapão com pesados trincos de metal. O som dos trincos, inexistente na sala, ecoou na mente de Sofia. Ele repetia o movimento, o corpo infantil curvado sob o peso de um trabalho milenar, o esforço final de selar um segredo. Naquele instante, a dúvida racional de Sofia se transformou em uma busca emocional. Ela não estava mais buscando a localização exata da arca. Ela estava buscando a paz para a alma do filho, a cura para uma memória que o estava consumindo. Ela sabia que o doutor Assunção e a ciência buscavam a glória da descoberta. Ela só queria que Elias parasse de desenhar o desespero e voltasse a desenhar o horizonte. O ato terminou com Sofia olhando para as costas do filho adormecido. Ela sentiu uma corrente de esperança. Se Elias lembrava de tanto, talvez ele também se lembrasse de como se libertar. A força que se opunha agora não era o ceticismo, mas o próprio tempo, a inércia da memória antiga.
E aquele era um detalhe inquietante que convidava a continuar. O medo de que, para o filho encontrar a paz, ela teria que confrontar o segredo selado. A jornada da pessoa no centro da experiência transformou-se de uma investigação doméstica para uma expedição que cruzava continentes. Sofia e a força que se opõe, o Dr. Ricardo Assunção, voaram para a paisagem do Monte Ararat. Era de uma beleza imponente e hostil, uma vastidão de gelo e rocha que parecia guardar a memória do próprio tempo. A tensão naquele local era palpável. O silêncio da alta montanha era apenas quebrado pelo zumbido contínuo dos geradores e pelo chiado esporádico dos rádios. O doutor Assunção estava no auge de sua expectativa. Ele não via a memória de uma criança, mas a prova de uma teoria, a glória da descoberta científica. Sofia, por outro lado, estava ali por uma razão que transcendia a ciência. Se o segredo selado era a causa da febre, da melancolia profunda do filho, ela estaria ali para testemunhar o momento em que a memória fosse liberada, ou, se fosse necessário, selada novamente. A busca dela era pela paz da alma de Elias. No acampamento base, sob a lona da tenda que os protegia do frio cortante e penetrante, o momento de maior tensão emocional se preparava. A equipe estava pronta para enviar um drone subaquático, equipado com sonar e câmeras de alta precisão, para a profundidade do gelo, exatamente nas coordenadas que o menino havia desenhado em seu papel Canson. Sofia e o cientista estavam lado a lado, opostos em seu propósito, unidos apenas pela expectativa daquele instante. Em um breve momento de espera silenciosa, Sofia se inclinou para o arqueólogo. Ela não falou sobre geologia, matemática ou sobre a Torá. Ela mostrou a ele um último desenho de Elias. Não era a forma monumental da embarcação, mas o detalhe simbólico, uma pequena pena cinza, com a ponta tingida de um azul quase etéreo. Ele disse que era a última pomba, sussurrou Sofia, a voz baixa, como se revelasse um segredo ao próprio Ararat. E que ele prometeu que a pena azul ia voltar. O arqueólogo, a princípio, não reagiu. Mas o simbolismo, a profundidade poética e a precisão daquele detalhe atingiram-no em um ponto que a lógica jamais alcançaria. Aquela precisão não era apenas criptografia, era alma, era sentimento. De repente, o silêncio se fez absoluto. O vento, que uivava constante, parou de soprar, e o som sutil dos geradores pareceu se abafar. O ruído do rádio do drone, que transmitia as informações do seu mergulho nas profundezas do gelo, intensificou-se, tornando-se o único som no mundo. Na tela de monitoramento, a imagem da sonda capturou a verdade que desafiava a razão de Sofia e a crença do cientista. A milhares de metros de profundidade, submersa no gelo milenar, surgiu uma forma. Uma seção de madeira gopher, inegavelmente antiga e preservada. E ali, como Elias havia detalhado com o lápis de cera, estava ele. Um painel de metal, trancado, com trincos pesados. Mas o mistério não queria ser resolvido pela razão humana. Nesse exato instante, a milhares de quilômetros de distância, no calor brando de Niterói, Elias despertou do sono. Em seu quarto, sob uma luz súbita, etérea e dourada que parecia vir de lugar nenhum, ele murmurou apenas uma frase, com a voz embargada pela dor de uma memória antiga que, finalmente, se libertava. Não era para ser achado. É só para lembrar que o segredo tem um preço. O menino tocou a testa com a mão pequena e a febre desapareceu. Seus olhos azuis, antes carregados de uma melancolia milenar, ficaram límpidos, leves. A memória, ou o que quer que fosse, havia sido liberada. Na Turquia, a reação foi imediata e assustadora. O rádio do drone chiou uma última vez e se calou em um corte seco. A luz da tela piscou. A sonda parou de funcionar, sem explicação técnica, como se uma força invisível e imensa tivesse puxado o plugue da tecnologia. O local exato da descoberta, a coordenada do compartimento, foi envolvido por uma densa neblina,
uma cortina branca que o vento que voltava a soprar não conseguia dissipar. O segredo havia sido mostrado e, em seguida, recolhido. O doutor Assunção, o cientista, gritou em frustração, tentando em vão reativar os comandos. Mas Sofia não reagiu com desespero. Ela sentiu a catarse, o alívio de saber que Elias estava em paz e o terror de perceber que o mistério não pertencia ao campo da lógica. Ela havia testemunhado o confronto interno entre a fé e a razão, e a fé silenciosa tinha prevalecido. A prova havia sido dada, e em seguida havia sido retirada, guardada novamente pelo tempo ou por algo maior que o tempo. Sofia olhou para a névoa, sentindo o frio do gelo, mas o calor de uma esperança sutil. A missão do filho estava cumprida. A cena final daquele momento de maior tensão emocional foi o doutor Assunção, o cético, rendido, assistindo a névoa engolir o alvo. E Sofia, a mãe, virando-se para a longa jornada de volta, com a certeza de que voltaria para casa para um filho, finalmente, em paz. Sofia voltou para casa em Niterói carregando muito mais do que a bagagem de uma viagem exaustiva. Ela trouxe consigo o frio do Ararat e a certeza quente do inexplicável. A angústia profunda que a havia consumido por meses deu lugar a uma aceitação silenciosa e a uma paz que ela não buscava mais na lógica, mas no coração. A pessoa no centro da experiência havia se transformado. De arquiteta da razão, ela se tornou guardiã do mistério. Em casa, a consequência daquele evento de maior tensão emocional era visível e serena. Elias estava diferente. A febre havia desaparecido completamente e o brilho febril em seus olhos tinha se dissipado. A tensão que se alojara em seus ombros por meses, o peso de um trabalho milenar que ele imitava com as mãos pequenas, havia sumido. O menino que por tanto tempo desenhou a madeira Gopher, a montanha gélida e o compartimento de metal, parou. Seus lápis agora eram usados para traçar o mar. Ele desenhava o oceano aberto, com o horizonte limpo, sem embarcações gigantescas. A alma dele, aparentemente, havia liberado a memória antiga. Sofia compreendeu que a missão da criança não era revelar a embarcação perdida ao mundo, nem provar a lenda aos céticos, mas selar novamente a paz em sua própria memória, usando a mãe como sua confidente e ponte de volta para a infância. Uma manhã, arrumando a cama de Elias, Sofia encontrou um objeto sob o travesseiro do filho. Não era um brinquedo, nem um traço. Era a lembrança poética da última pomba de uma vida que ele havia cuidado, um símbolo leve e tangível de um voto cumprido, de uma alma que havia encontrado seu descanso. Sofia segurou a pena na palma da mão, sentindo a leveza de uma promessa de 2 milênios finalmente realizada. Ela sabia, com uma certeza que transcende a prova, que a história havia chegado ao fim para Elias. Enquanto isso, a força que se opõe, o doutor Assunção, foi silenciada pela própria natureza e pelo inexplicável. Ele não conseguiu acessar o compartimento selado. A névoa persistente no local e a falha inexplicável do equipamento levaram a equipe científica a arquivar o evento como anomalia magnética e falha de equipamento em campo. O cientista, em seu laboratório, tornou-se um cético amargo, forçado a confrontar o limite de sua própria ciência. Ele havia chegado à beira da maior descoberta histórica, mas a havia perdido para o mistério, para a simples vontade do universo de manter um segredo. A história, para ele, terminava em fracasso e frustração, a prova de que nem todo conhecimento está disponível ao olhar frio da razão. O que realmente estava selado naquele compartimento de metal? Seria o segredo de Deus, a prova inquestionável de uma lenda? Ou seria, no fim das contas, apenas o peso insuportável da memória humana que precisa ser mantida fora do alcance da razão para que a vida e a paz possam continuar? A história de Elias Santos, o menino que por um breve período carregou o mapa da história perdida, nos lembra que algumas verdades não são feitas para serem provadas,
mas apenas para serem sentidas. A maior sabedoria de Sofia foi entender que nem todos os segredos precisam de um projeto arquitetônico para serem compreendidos, cabendo apenas na leveza de uma pena e no silêncio de uma alma em repouso. A pena azul e cinza repousava agora na estante de Sofia, ao lado de seus livros técnicos. Um lembrete de que o mundo, com todas as suas leis e equações, sempre guarda um espaço para a poesia do que não pode ser explicado, para a continuidade da alma. O segredo tem um preço, Elias havia sussurrado. E o preço, Sofia entendeu, era a perda da própria dúvida.